Vamos agora à entrevista do dia, este mês, com a comentarista de economia do Jornal da Gazeta, Denise Campos de Toledo. Uma boa noite. Recebemos hoje o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, formado pela Faculdade de Economia e Administração da USP e mestre em Economia pela mesma instituição. Vamos falar das perspectivas da economia brasileira. Estamos com o novo governo. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, a gente vê uma animação ainda forte de mercado financeiro, novo recorde de Bolsa de Valores. O próprio mercado prevê para este ano um crescimento por volta de 2,5%. Eu queria saber como é que você está sentindo as primeiras sinalizações do novo governo, da equipe econômica, porque a gente tem tido aí alguns altos e baixos, né? Denise, assim, a gente está numa sequência, na verdade, desse governo que iniciou ano passado, depois da eleição. A gente teve aí os primeiros movimentos com a escolha da equipe. Na parte econômica, uma grande equipe que a gente tem lá de fato. E os primeiros sinais que a gente teve nesse início de ano, a primeira semana de governo, de fato um pouco mais turbulentos, né? Um pouco mais do que se imaginava. Talvez a boa nova é que esta semana, segunda e hoje, a gente já teve uma certa tranquilidade nesse sentido, menos bate-cabeça em relação ao que a gente viu semana passada. Então, acho que há uma tendência para eles se organizarem e terem uma conversa mais homogênea, que eu acho que é o que está faltando. Um está falando uma coisa, outro está falando outra. É questão de sentar e conversar. Eu acho que já teve um pouco dessa conversa. A gente está vendo o governo hoje um pouquinho mais organizado. A dúvida toda que fica agora é em relação ao programa econômico em si, né? O Paulo Guedes fez o discurso semana passada de entrada, muito forte, muito contundente, mas deixou um espaço em relação à reforma da Previdência para os próximos meses de incerteza, que a gente sabe que é extremamente necessária, a gente precisa dessa reforma esse ano, e ele colocou um plano B de saída que a gente ficou um pouco meio sem imaginar que seria de fato, que essa reforma viria de fato aí na sequência em fevereiro, como a gente desejaria, né, a hora que ele coloca um plano B como aquele. Então, assim, tem ainda alguns fios desencapados que eu acho que tende a se organizar, espero. Porque esse plano B seria, na verdade, desvinculação de receita, então se cortaria despesas de outras áreas, inclusive obrigatórias, mas aí também exigiria a aprovação pelo Congresso e também emenda constitucional, então teria uma dificuldade muito semelhante à aprovação da reforma. Exato, e na verdade não é uma reforma que vá substituir a própria reforma da Previdência, né? O problema dessa questão do plano B que foi colocado é que você não vai resolver a questão do gasto público que a gente tem com a Previdência hoje. Na verdade, se você não fizer a reforma da Previdência, a regra do teto não funciona, ela vai ter que ser desmontada, o mercado vai internalizar isso tudo a valor presente para hoje e a gente entra provavelmente num cenário muito complicado. Então, sabendo disso tudo, é muito provável que o governo tenda a forçar ao máximo a aprovação dessa reforma esse ano. O Congresso sabe disso, a sociedade sabe disso, a gente não vai poder escapar dela esse ano. Agora, a gente vê que a ala política e o próprio presidente Bolsonaro têm um certo receio da dificuldade política, né? Paulo Guedes defende uma reforma completa, ele diz que é isso ou reforma nenhuma, aí veio a história do plano B, mas o próprio presidente Bolsonaro deu algumas ideias em relação à idade mínima de aposentadoria, depois ele falou que seria a reforma possível, só que essa possível dá a entender que talvez seja menos completa do que se pretende, do que é necessário mesmo, né? Aqui a gente nota uma diferença em relação ao que era o governo Temer, né? O Temer tinha uma experiência de 3 vezes que foi presidente da Câmara, tinha esse conhecimento profundo do que era o Congresso e ele optou por ter uma reforma muito intensa, muito forte e foi negociar no Congresso. O Bolsonaro me passa um pouco a impressão de que não quer fazer grandes negociações, ele quer ter uma reforma que passe pelo Congresso sem muitas dificuldades, sem muita negociação. Porque a negociação envolve uma conversa política que o Bolsonaro já sinalizou que não quer fazer nos moldes que sempre foi feito no passado. Então, quando isso acontece, tem que ter uma reforma que é menor do que a gente gostaria, do que seria ideal. E com o risco, até no final, de não ser aprovada essa reforma menor que se tem. Então, essa é a grande dificuldade, porque de fato você tem o plano, a parte econômica do governo querendo uma reforma mais agressiva e a parte política não querendo uma reforma tão agressiva, né? Isso vai ter que se arrumar até fevereiro para a gente ter uma proposta que o mercado aceite e aceite aqui em sentido, que a gente tenha de fato um regime fiscal melhor nos próximos anos. Qualquer coisa que venha muito aguada, muito fraca, o mercado não vai gostar, vai ter um estresse, mercados de ativos no Brasil, se isso acontecer, e a gente entra num cenário complicado.
Agora, Sérgio, essa é uma questão fiscal, é reorganização das finanças públicas para você ter uma base sustentável de crescimento. Agora, a gente tem visto uma dificuldade mesmo de a economia crescer, né? Se apostava muito no ano passado, as projeções eram para lá de otimistas. Hoje nós tivemos, por exemplo, a divulgação pelo IBGE do levantamento da indústria referente ao mês de novembro, crescimento de 0,1%, depois de 4 meses de queda, foi o pior resultado para o mês desde 2015. Então, isso indica que a indústria muito provavelmente fechou ano passado pior do que a expansão que teve no ano anterior. É só um dos exemplos. A gente ainda vê um desemprego muito alto, não é? O nível de investimentos na economia vai reagindo, mas tudo muito lentamente, não é? A produção industrial no segundo semestre do ano passado foi decepcionante. A gente teve um primeiro semestre bem mais interessante, né? Teve a greve dos caminhoneiros em maio que afetou muito, mas a gente estava vindo com números que não eram muito ruins. Segundo semestre, a gente teve, de fato, muitas coisas que afetaram negativamente a produção industrial. A gente teve algumas paradas de produção de plataforma da Petrobras, a gente teve um monte de feriado, a gente teve a questão da eleição, que foi muito prejudicial, especialmente ali nos meses de setembro e outubro, os resquícios ainda da greve dos caminhoneiros no início do ano, né? Então, a gente teve um conjunto de elementos muito grandes que se adicionou à crise na Argentina. A indústria automobilística sofreu muito, especialmente no segundo semestre, por conta da situação que a gente está tendo na Argentina. 70% da exportação de automóveis do Brasil vai para lá. Na hora que eles entram numa recessão tão intensa como eles entraram, a gente vê a consequência aparecer aqui na nossa indústria. Então, assim, essa queda que a gente teve na produção industrial, quando a gente compara novembro contra novembro do ano passado, é muito resquício deste conjunto de elementos que está fazendo com que a gente tenha uma performance muito aquém do que a gente imaginava, do que a gente gostaria, do que a gente imaginava de fato fosse acontecer no início do ano. A gente trabalhava com uma indústria crescendo em torno de 3% em 2018. Vai ter um crescimento um pouco acima de 1%, porque dezembro também provavelmente vai vir com um número complicado. Agora, a gente vê que a equipe econômica, além dessa disposição em relação à reforma, também tenta passar a ideia de um dinamismo maior da economia através de retomada de investimentos em infraestrutura, com privatizações, com concessões. Nós tivemos a posse aí dos dirigentes dos bancos públicos, todos eles falando em redimensionar a atuação, mas com muito foco em estímulo ao crescimento, né? O próprio BNDES, o Joaquim Levy, disse hoje que ele acredita muito nesse potencial de o banco participar na alavancagem do crescimento da economia, com mais emprego, que é um outro problema que nós temos. Você vê condições de se fazer esse trabalho paralelamente ao ajuste das contas? Acho assim, o Bolsonaro tem a faca e o queijo na mão para entregar um crescimento espetacular aí nos próximos anos. Mas, infelizmente, ele está preso a essa questão da reforma da Previdência que a gente tem agora, né? Assim, passada a reforma da Previdência, aprovada uma reforma de mínima qualidade, o resto das coisas que o Paulo Guedes está pensando, da equipe dele que está lá, é muito positiva para continuar gerando crescimento no Brasil. Na verdade, para acelerar o crescimento que a gente tem hoje. Então, sim, é continuar as reformas micro e macroeconômicas que foram feitas, iniciaram pelo governo Temer. Eu acho que isso vai continuar, especialmente nas microeconômicas, reformas de produtividade, tudo que o BNDES quer fazer, as secretarias todas que o Paulo Guedes criou com esta intenção dentro do Ministério da Economia, eu acho que isso tudo vai acabar acontecendo nos próximos anos. Então, assim, passado este grande dilema da Previdência, eu acho que a gente consegue entregar, sim, um crescimento muito razoável nos próximos anos. Mas é isso, a discussão da reforma levar o ano todo, porque a gente não sabe exatamente se eles vão aproveitar a proposta que já foi apresentada por Temer, com alguma reformulação, essa questão de idade, de tempo de transição. Agora, se começar do zero, pode levar o ano todo. Eu acho que tem dois times importantes aqui, né? Dois momentos importantes. O primeiro é a reforma em si. Qual a reforma que o Paulo Guedes vai apresentar para a sociedade em fevereiro? Então, acho que esse momento vai ser importante no mês que vem. Segundo momento importante, a aprovação da reforma na primeira votação na Câmara. Essa é essencial, porque dá sinalização que o governo tem 308 votos. A segunda votação, muito provavelmente, não tem dificuldade. Aí, para o Senado, eu acho que o risco é muito menor. Passou a primeira votação, a gente vai. E a primeira votação mesmo, tendo que passar por todo o processo de novo, eu acho que ainda é no primeiro semestre, mais provavelmente no final do primeiro semestre. Então, assim, final de junho, eu acho que a gente já tem isso muito bem encaminhado e espero, tudo dando certo, que a primeira votação na Câmara já tenha acontecido. Aí, o segundo semestre, a gente tem uma economia que provavelmente vai conseguir ter os benefícios dessa provável aprovação que vai se finalizar
no final do ano, né? Mas eu não vejo isso se estendendo negativamente, dando uma pressão negativa para o mercado até o final do ano. Acho que passada a primeira votação, é uma sinalização de que ela vai relativamente bem até o final. Agora, o mercado tem um pensamento, uma análise muito técnica, e do ponto de vista da população, dos empresários, né? A população olha muito emprego, renda, condição de consumo, juros. Você acha que dá para alterar esse cenário de uma forma perceptível? Porque há uma esperança muito grande, uma confiança no eleitorado, né? E até o apoio ao presidente, como mostraram algumas pesquisas, aumentou, além da base de eleitores dele, depois da eleição, depois da escolha da equipe. Vai dar para perceber alguma diferença ainda nos próximos meses? Eu acho que sim, Denise. Eu acho que a gente consegue entregar um crescimento que vai ser melhor do que ano passado. 2018 você vai ter um crescimento em torno de 1,3%. Não é muito difícil também você conseguir entregar algo melhor do que esse número. Se você fizer o mínimo dever de casa, você consegue crescer entre 2,5% e 3% esse ano sem muita dificuldade. Crescendo nesse ritmo, a gente consegue entregar um mercado de trabalho mais positivo. A taxa de desemprego tende a cair mais rapidamente. Provavelmente no ano que vem a gente chegaria a uma taxa de desemprego de um dígito, ou seja, abaixo de 10%, né? A gente veria uma criação de empregos formais acelerando esse ano, salário também voltando a ter um crescimento mais relevante em 2019. Enfim, os sinais positivos na economia como um todo e para o consumidor, em termos de emprego, em termos de inflação, que também vai continuar baixa, eu acho que gradativamente vão ser mais visíveis, vão aparecer mais para a população esse ano. Eu diria que, tudo dando certo, 2020 eu acho que vai ser aquele ano que a gente entra com o pé direito e aí o cenário de fato vai ser bem mais positivo. Porque a gente vê agora, a gente fala muito, por exemplo, em inflação baixa, ela deve ter fechado o ano passado bem abaixo do centro da meta, deve ficar abaixo também neste ano, e aí a gente tem a menor taxa básica de juros da história, só que as pessoas não acreditam, desconfiam quando a gente fala em inflação baixa, porque a percepção ainda não é boa, né? As pessoas ainda têm um endividamento muito alto, a inadimplência ainda está alta. A gente acabou de sair de uma crise que foi a pior da história, né? Uma recessão que não foi trivial, uma taxa de desemprego que foi recorde durante muito tempo, muita gente saiu do mercado de trabalho, está com dificuldade de voltar, então a saída de uma crise dessa magnitude não é fácil. A gente está vendo a dificuldade, né? A gente cresceu 1,1% em 2017, ano passado 1,3%, que a gente não está conseguindo sair da casa do 1%. Esse ano, tudo bem encaminhado, a gente consegue acelerar um pouco esse crescimento. Mas a população tem que entender que é um processo, leva tempo, não é algo que vai ser da noite para o dia. Se tudo for feito como o Bolsonaro está sinalizando agora, na parte econômica, a gente consegue entregar aí resultados positivos. Agora, está na mão dele, está na mão da equipe econômica, especialmente da equipe política, de fazer essa reforma passar ao longo desse ano. Agora, e o cenário internacional? Porque nós temos indicações de que pode ser pior do que o ano passado, em termos de crescimento, em termos de protecionismo, e a gente não sabe exatamente qual vai ser a posição do Brasil em relação a isso. Parece haver uma divergência, pelo menos de posição inicial, entre Ministério da Economia e Relações Exteriores, não é? E tem ainda algumas dúvidas em relação à guerra comercial China e Estados Unidos. Isso tudo pode atrapalhar ou o Brasil consegue correr à margem? Aí tem um efeito, digamos assim, assimétrico, né? É diferente para cada lado. Se a gente consegue aprovar a reforma da Previdência, está tudo bem encaminhado. Se o mundo entrar num processo de desaceleração mais intenso, isso eu só vejo acontecer mais para o final do ano ou 2020, o Brasil está mais blindado. A gente fez as reformas, a gente está bem encaminhado. Agora, suponha que a gente chega no final do ano, não passou a reforma, a gente está em crise de novo, o mundo também entra em crise. A gente tende a sentir mais ainda essa crise que vem de fora. Então, assim, isso seria, na verdade, um incentivo para a gente aprovar logo as reformas para, na eventualidade, na grande probabilidade da gente, de fato, ter um cenário internacional mais conturbado, a gente conseguir passar por isso bem, né? Que eu acho que, espero que a gente vá conseguir, de fato, passar bem, porque a reforma vai ter que, de alguma forma, acontecer esse ano. A alternativa é muito ruim, a gente voltar para um cenário muito trágico na economia no final do ano. Então, assim, eu acredito, espero que a gente consiga fazer essa passagem bem até o final do ano. Temer por muito pouco não conseguiu passar a reforma da Previdência. Exato. E não tinha o respaldo popular que tem Bolsonaro, não tinha o respaldo das urnas, veio de um processo de impeachment, aí chegou muito perto.
Ali faltou uma semana, 2 semanas, né? Não fosse a crise de maio que abateu o governo dele, a gente teria muito provavelmente essa reforma já aprovada, a gente estaria em outras condições hoje, a gente estaria falando de que a reforma tributária já estaria avançada provavelmente, a gente já estaria com outras questões muito mais presentes em votação no Congresso e não teria todo esse estresse que a gente teve e está tendo ainda por conta dessa reforma. Foi uma pena, mas a gente tem que trabalhar com o que tem, né? E dado que atrasou muito, por isso que a gente discutiu no início também, essa reforma que tanto atrasou, ela precisa cada vez mais ser mais forte. Então essa discussão da parte política com a parte econômica, de ter uma reforma mais aguada, uma reforma mais forte, não tem muita alternativa, atrasou demais. A gente estava precisando dessa reforma há 20 anos atrás, quando o Fernando Henrique perdeu a reforma lá atrás, em 97, por 1 voto. Né? A gente precisa dela mais do que nunca agora. Não tendo a reforma, a gente vai ter dificuldade. E a gente fala muito dessa questão da reforma, mas ela viria, mesmo que o Brasil tivesse passado a crise, ela vem sendo empurrada, essa situação, uma decisão mais séria, já há muito tempo e há vários governos. Né? Exato, a reforma da Previdência não é uma reforma fácil, nunca foi. Você está falando em direitos da população, em questões relacionadas à aposentadoria de uma população que ali está próxima de se aposentar. Então, assim, é uma questão muito delicada. Então, nunca vai ser fácil aprovar a reforma da Previdência em qualquer lugar. A gente viu ano passado alguns países relevantes tendo muita dificuldade. A Rússia foi um caso muito exemplar nesse sentido, né? O Putin é quase uma figura ditatorial na Rússia. Tem o domínio do Congresso, colocou uma reforma da Previdência ali na época da Copa, a população foi para a rua reclamar e teve que tirar a votação da reforma. Então, assim, mesmo uma pessoa com poder como Putin não conseguiu. O que dirá um presidente no Brasil, com fragilidades políticas, com todas as questões econômicas envolvidas, do estresse que você precisa da reforma agora. Então, assim, a pressão é muito grande. Eu espero que o Congresso tenha essa consciência e a equipe econômica e política do Executivo também tenha para a gente conseguir aprovar isso o quanto antes esse ano. E aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma resistência maior, inclusive pela desigualdade de renda, né, pela visão assim, da necessidade do protecionismo que vem do governo. Né, o brasileiro, embora não esteja satisfeito com o que recebe, ele quer sempre ter essa proteção. Né? É natural, a reforma da Previdência não é uma reforma que vai tirar direitos da população, ela é uma reforma que vai garantir, na verdade, a previdência do futuro dessa própria população e da população jovem que vai se aposentar no futuro. Se a gente não fizer reforma, a gente vai ver o que está acontecendo hoje em alguns estados no Rio, por exemplo, como o Rio, por exemplo, que não está pagando aposentadoria, que não está pagando o 13º, por exemplo. Então, assim, essa situação da reforma a gente precisa resolver o quanto antes, não é só porque a gente tem um déficit hoje, a gente tem uma situação muito complicada neste momento. É que senão a gente não vai conseguir pagar a Previdência no futuro. Eu dou um número aqui só para a gente ter noção do que a gente está falando, Denise. A gente tem a regra do teto hoje que, né, o gasto tem que crescer em torno da inflação, não tem crescimento real do gasto público. Se a gente mantiver o crescimento do gasto com Previdência que a gente tem hoje, em 10 anos, 85% do gasto público total vai só com Previdência. 15% vai para a educação, para a saúde, para funcionário, para tudo. Não tem sentido você gastar 85% do seu gasto só com Previdência. Exatamente. Tem que reformar. Nós ouvimos aqui o Sérgio Vale. Obrigada, Sérgio, pela sua participação, economista-chefe da MB Associados. Eu que agradeço, Denise. Luciana.